Olá pessoal, tudo bem? Jesus foi um Messias, um exorcista, um milagreiro, um profeta, um curandeiro e muito mais. Para entendermos essa personalidade tão complexa de Jesus, nós temos que fazer uma pequena visita à sua época. Qual foi o espírito da época em que Jesus nasceu? Qual foi o Zeitgeist da época de Jesus? Na época de Jesus, a sua terra estava dividida em três grandes regiões: a Judéia no sul, Samaria no meio e a Galileia no norte. Jesus, como todo galileu, estava sujeito a três grandes instâncias de poder. Nós vamos ter no topo o Império Romano. O Império Romano exigia 25% da produção, 25%. Exigia a corvéia. A corvéia era o seguinte: os judeus tinham que prestar serviços ao Império Romano, ao exército romano, às forças militares romanas, durante algum período de modo gratuito. O Império Romano também cobrava pela circulação de pessoas e mercadorias. Abaixo do Império Romano nós vamos ter o rei Herodes Antipas, que era o responsável por cobrar impostos e taxas. A maior parte desses impostos e taxas era entregue para os romanos. Ele era tipo um procurador e ficava com uma parte menor para ele se manter e manter a sua corte. E depois nós temos mais uma instância de poder a sugar lá dos judeus. Nós temos o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém vai exigir o dízimo e vai exigir toda a produção de um ano a cada 7 anos. Portanto, essas três estruturas vão sugar quase tudo do povo, deixando o povo à míngua, claro, e isso será causa de muita insatisfação, de muitas tensões e de muitos conflitos. Um povo mais de 90% analfabeto, se alimentava muito mal, morava mal, péssimos hábitos de higiene, muitas doenças, muitos males físicos e psíquicos. Havia na época uma tensão muito grande entre os vários grupos judaicos, saduceus, fariseus, essênios, zelotas. Havia tensões entre grupos judeus e não judeus, e havia uma tensão muito grande ocasionada pela forte sedução da cultura greco-romana. A cultura greco-romana exercia forte fascínio sobre o mundo da época e principalmente sobre os judeus. Muitos se deixaram levar e estavam se deixando levar pela cultura judaica, pela cultura greco-romana. Portanto, havia na época uma série de conflitos. Muitas das famílias judias vão acabar se endividando, porque era muito difícil sobrar uma grana. Todo mundo tirando o naco ali, o Império Romano, o rei Herodes Antipas, o Templo de Jerusalém, todo mundo retirando grana, não sobrava grana para o cara viver e pagar as dívidas dele. Muitas famílias então se endividavam e não tinham como pagar. E aí qual era a saída? A saída era a escravidão.
Essas famílias se tornavam escravas dos seus credores e iam trabalhar ali, entre aspas, né, iam ser escravos ali durante um certo tempo para saldar a sua dívida. E o seu credor poderia negociar aquela família como mercadoria para uma outra família, para trabalhar com uma outra família. Muitos não aceitavam esse tipo de pagamento de dívida e fugiam para as montanhas, se transformando ali em bandidos, em salteadores, e com isso aumentava a violência, a instabilidade social da época. Será nesse contexto que vão surgir dois grandes grupos esses que sempre existiram, mas que agora vão ganhar mais destaque, mais influência, que são os grupos dos zelotas, que tinham um braço armado chamado sicário, que eles lutavam pela expulsão dos invasores romanos. Eram grupos, então, predominantemente políticos, embora fossem religiosos também. Não havia grupo que não fosse religioso, porque na época todo mundo era religioso, mas esses grupos eram predominantemente políticos. Esses grupos queriam o quê? A expulsão dos romanos e a construção de um novo mundo, um mundo agora melhor, porque não haveria mais a presença opressora dos romanos. E vários grupos, às vezes grupos minúsculos, às vezes medianos, começaram a surgir também em torno de uma figura carismática, em torno de um Messias, de um curandeiro, de um exorcista. E esses grupos, eles traduziam para a população esse anseio por um novo mundo, um mundo onde tivessem uma boa alimentação, uma boa moradia, um mundo onde gozassem de uma maior liberdade, de uma grande felicidade. E esses grupos religiosos vendiam o seu peixe com metáforas religiosas grandiosas, exuberantes, fantásticas, né? Muito criativas, muito imaginativas. E esses grupos tocavam no coração de muita gente, porque prometia tudo que aquelas pessoas não tinham. Curavam as suas doenças, né? E ofereciam o sonho da mudança, o sonho por um mundo melhor. Então, na verdade, esses dois grupos, tanto os grupos marcadamente políticos como os grupos marcadamente religiosos, eles estavam lutando pela mesma coisa: a construção de uma outra sociedade mais justa, mais fraterna e mais feliz. Será nesse contexto que surgirá um curandeiro que fará muito sucesso: Jesus. Mas sobre ele nós falaremos no próximo vídeo.